Luísa Martins, você tem apuração sobre política nacional? Vamos falar dela agora, porque dessa vez, agora a gente tem essa ampliação do número de deputados. E auxiliares aconselharam o presidente Lula a não assumir o ônus na medida. O que seria isso? Seria devolver para o Congresso Nacional? Seria consultar o Supremo Tribunal Federal? Porque você fez um apontamento ontem bastante importante. O Congresso Nacional tem uma alegação. O Supremo pediu para a gente decidir, a gente decidiu. O que o Supremo determinou é uma recomposição dentro dos 513 parlamentares, não 531, como alegou Hugo Mota. Uribe, pois é, quando o Supremo deu essa decisão de adequar as bancadas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, ao censo de 2022, porque realmente há atualmente uma defasagem em relação à representatividade das bancadas estaduais, inicialmente a decisão era para que houvesse uma adequação dentro do número atual de vagas, né, que é de 513 deputados. É claro que isso não valeria para a atual legislatura, seria algo que seria disciplinado a partir das eleições do ano que vem, né, uma retotalização dos votos ali pela Justiça Eleitoral com base nessa adequação ao censo de 2022, mas aí é claro que as bancadas estaduais que perderiam vagas, começaram a azucrinar ali o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que não perdessem essas vagas, né? E aí, com isso, Hugo Mota costurou com o Supremo, foi lá, consultou. Olha, se em vez de adequar as bancadas dentro desses 513, a gente aumentar o número de deputados para poder acomodar, né, essa nova configuração, isso dá ao STF por satisfeito em relação ao cumprimento da decisão? E aí o Supremo disse, olha, até dá, o Congresso é que vai arcar com as consequências, né, e com os custos, porque praticamente é impossível fazer isso sem custos, embora tenha se discutido isso, né, alguma maneira de não ter novas despesas, né, em relação ao aumento do número dos deputados, mas é muito difícil até porque há um efeito cascata também para as assembleias estaduais. Então, não foi o Supremo que determinou o aumento do número de deputados. Isso foi uma opção de Hugo Mota para dar cumprimento à decisão do Supremo sem se indispor com as bancadas estaduais que iriam perder cadeiras, inclusive a do seu próprio estado. Aí agora esse projeto foi aprovado, né, no Congresso Nacional e foi para a sanção do presidente Lula. Acho que foi você, Uribe, que trouxe esse bastidor de que Lula estaria inclinado, de fato, a sancionar esse projeto, né? Mas alguns auxiliares ali do presidente Lula disseram que talvez até por conta desse embate que tem havido com o Congresso Nacional em torno do IOF, seria melhor deixar essa medida para o próprio Congresso resolver. E aí o que Lula poderia fazer? Deixar em banho-maria, porque pela legislação, pela Constituição, na verdade, depois que passaram-se 15 dias e que um projeto está para a sanção do presidente e o presidente não sanciona, ele pode ser promulgado ali pelo próprio presidente do Senado Federal. Então Lula poderia sentar em cima desse projeto, deixar passar essas 2 semanas e isso voltaria para o Senado e aí caberia ao presidente Davi Alcolumbre fazer com que essa medida entrasse em vigor. Aconteceu recentemente, até houve uma lembrança, né, de que aconteceu recentemente em outros casos, acho que naquele caso que cria o Dia de Israel, isso tem sido conversado ali nos bastidores do Congresso como realmente uma possibilidade viável, mas como a gente sabe, né, foi só um conselho. Se Lula vai seguir o conselho, são outros 500. Lula também foi aconselhado a não entrar com a ação em relação ao IOF, estava convicto, decidiu entrar. Agora é saber se ele vai aceitar esse conselho também em relação a essa questão do aumento do número de deputados. Luísa Martins, não deixar digital, ou seja, devolve, embala que o filho é teu e todo o problema que pode dar é teu. Eu não quero saber disso não. Vamos ver como vai ser essa decisão de Lula, mas seria um caminho interessante. Obrigado, viu, Luísa?